E esse final de semana, então, completaram-se 59 anos do golpe civil-militar aqui do Brasil. Golpe esse que foi financiado desde os Estados Unidos com interesses imperiais de impedir que existissem zonas de possível influência do terrível socialismo durante a Guerra Fria. E também, é claro, pela própria burguesia brasileira interessada em diminuir o grau de autonomia das decisões do Estado sobre os rumos sociais do país, que eram representados naquele momento pelo João Goulart. Esse golpe teve sustentação a partir aí de setores reacionários da sociedade que já faziam oposição ao governo João Goulart desde o seu primeiro dia. Da mesma maneira, claro, que a resistência a esse golpe também aconteceu desde o primeiro dia do governo. É importante destacar que João Goulart assume em 61 e há naquele momento uma tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa de golpe foi barrada pela campanha da legalidade em 1961, que se inicia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a partir do governador Leonel Brizola, e que se estende depois a outros estados brasileiros. Da mesma maneira que tivemos aí uma resistência ao golpe, também, que se iniciou antes do golpe, também é importante dizer que depois do golpe já consolidado, houveram também conjuntos de ações armadas contra esse golpe militar e contra essa ditadura que se seguiu por 21 anos no nosso país. É bom destacar que a primeira ação armada contra a ditadura se dá menos de um ano depois do golpe, que é na guerrilha de Três Passos, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Depois, ao longo do período, tivemos outras ações, outros grupos revolucionários que se insurgiram contra a ditadura militar no nosso país, além, é claro, de grupos organizados da sociedade civil que foram oposição à ditadura militar durante esse período de 64 a 85. Bom, é claro que aí caberia questionar por que essa oposição não foi ainda mais forte, mas isso ficaria aí para um tema para um outro momento. Eu queria destacar apenas que essa ditadura de 21 anos que teve esse setor internacional representado pelo imperialismo estadunidense, os setores da burguesia brasileira, que é uma burguesia brasileira associada aos interesses internacionais, em especial, neste caso, os interesses da burguesia agrária, que prevaleceram sobre os interesses da burguesia industrial, que vivia uma plena expansão naquele momento e iria se desenvolver ainda mais com os planos do trabalhismo de João Goulart, tiveram uma grande reação por parte dos setores rurais, que impediram essa expansão do desenvolvimento dos planos de consumo das grandes cidades. Bem, é claro, esse golpe capitaneado, tendo de maneira basilar as Forças Armadas. As Forças Armadas são o braço militarizado, o braço armado, literalmente falando, dos interesses da classe dirigente no Brasil. Isso historicamente, Então, o Exército e as Forças Armadas de modo geral, claro, o Exército é quem costuma tomar a ação primeiro, as demais forças dão um apoio, Historicamente no Brasil é assim. Então esse Exército ele é quem cumpre aí a missão histórica de levar a cabo esse golpe. Cabe destacar nesse caso que, ao fazer isso e a entregar a soberania brasileira aos interesses de outra nação, de outro conjunto de nações, naquele momento liderados pelos Estados Unidos, a razão de ser do Exército, que é justamente a manutenção da soberania, foi comprometida de maneira quase que definitiva. Sendo assim, cabe também nós nos perguntarmos que regime é esse que nós vivemos hoje, onde a disputa de memória sobre o golpe que foi consolidado no 1º de abril de 64 e que as Forças Armadas tentam impor como dia 31 esse golpe simplesmente por uma escolha tática, Então, para eles, a questão da memória histórica é uma questão tática, uma questão estratégica, uma questão militar e não uma questão de manutenção da memória histórica, que é a preocupação que nós aqui temos, eu como historiador inclusive. Se essa memória está em disputa hoje, nós temos que nos perguntar, por exemplo,
como que nós chegamos até aqui, né? Uma transição que foi feita pelas próprias forças que fizeram a ditadura por 21 anos. Tanto no setor militar quanto no setor civil. E aí no setor civil, majoritariamente estão setores reacionários quanto a burguesia brasileira, né? Que fizeram a transição e que mantém, de certa maneira, a condução social e econômica desse país até hoje. Então, hoje, para pensarmos como que nós podemos fazer essa disputa de memória, disputa de narrativa política de maneira eficaz, temos que nos perguntar que regime político é esse, qual é a natureza? Qual a natureza desse regime que vivemos hoje? Ou nós vamos levar a cabo um projeto que vamos levar para uma outra situação histórica, ou estaremos fadados a enxugar gelo por muito e muito tempo. Vamos sempre lembrar que no Brasil, durante 21 anos, existiu uma ditadura, que eles fizeram tortura sistemática, cumpriram ordens de outras nações, em especial dos Estados Unidos, entregaram a soberania do nosso país, acabaram com planos de autonomia. A nossa agenda social, política, popular dos anos 60 e 50 foi interrompida, ela não foi resolvida. Todas as grandes agruras do povo brasileiro foram aprofundadas durante esse regime. Regime de exceção, regime de morte, regime ditatorial, com perseguição política, perseguição de adversários, execuções, mortes, torturas até de crianças, prisões arbitrárias, feitas à revelia. Inclusive, dentro das Forças Armadas, os dissidentes foram caçados, expulsos, perseguidos, muitos mortos. Então hoje, além de homenagear todos aqueles que se impuseram contra esse regime de exceção, seja por via das armas, seja por via de organizações de classe, nós temos que dizer que ditadura militar nesse país nunca mais. E lembrar também que o regime que nós vivemos, de democracia liberal, foi o regime que permitiu que acontecesse a ditadura. Democracia liberal, ditadura do capital.